Mudando de assunto, mas a gente continua em Brasília. Depois de se reunir com o presidente Lula, o ministro Fernando Haddad prometeu enviar ao Congresso as medidas alternativas ao aumento do IOF. Repórter Luciana Verdolim chegando agora ao Jornal Jovem Pan com as últimas informações. Aliás, a pergunta é qual deve ser o impacto desse pacote no cenário econômico, como a queda do dólar, hein, Luciana? Boa noite para você. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Olha, tem uma expectativa grande da administração federal de que vai reorganizar a casa e vai garantir aí cumprimento de metas e a arrecadação esperada no primeiro pacote de medidas, algo em torno de 20 bilhões de reais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve lá no Alvorada hoje, logo cedo, levando a mesma proposta que conversou com os presidentes da Câmara, Senado e algumas lideranças no último domingo. A avaliação que se faz é de que a proposta é boa e, segundo o ministro, não vai penalizar a população, apesar das críticas que já estão sendo feitas. O ministro da Fazenda apontou, inclusive, um aumento na tributação do imposto de renda sobre aplicações financeiras. Ele disse o seguinte: hoje as aplicações são taxadas de 15% a 22,5%, dependendo do tempo dessas aplicações. A expectativa é de que, em média, elas paguem algo em torno de 17,5% de imposto de renda. O ministro lembra também que aqueles investimentos que antes eram isentos devem realmente pagar 5% de imposto, os chamados títulos incentivados. E, segundo o ministro da Fazenda, isso vai ser super importante para o cumprimento de metas. A gente tem a declaração que foi dada hoje cedo. Isso vai favorecer a queda do juro, vai favorecer a queda do dólar, vai favorecer o país. Então nós estamos confiantes de que isso. Além disso, isso garante o cumprimento da meta desse ano e do ano que vem. Vamos nos lembrar que a meta fiscal para o ano que vem é uma meta mais ambiciosa do que a dos últimos 2 anos. Então nós temos que perseguir as metas fiscais. Por quê? Porque é isso que vai reorganizar a economia do Brasil, mantendo o crescimento médio na casa de 3%, inflação caindo, como vocês viram hoje, a inflação ficou bem abaixo das expectativas do mercado, o mercado já vai reagindo à convergência da inflação, né, que passa a cair e mirar a meta. É isso que nós queremos. E já tem chiadeira, já tem reclamações de aumento de carga tributária. O ministro da Fazenda rebateu, garantindo que os mais pobres não serão afetados. A gente também tem a declaração para acompanhar. Essas medidas que atingem os moradores de cobertura, porque pega só gente assim, que tem muita isenção fiscal. Todas as medidas envolvem BET, envolve e mercado financeiro. Não mexe com o dia a dia da população, não mexe com... Eu considerei as medidas muito mais estruturais e justas do ponto de vista tributário, por isso que eu concordei com essa agenda, uma agenda que interessa a Fazenda. Né? Deixa eu terminar. Fazer justiça tributária. Né? E eu penso que nós estamos nesse caminho. Isenção até R$5.000 para quem ganha salário, para quem é seletista, cobrança de quem ganha mais de R$1 milhão por ano, que não paga nada, não paga nem 10%. Uma tributação mínima no mercado financeiro, né, de títulos isentos, que está causando distorções no mercado de crédito. Qualquer economista relativamente bem informado vai dar essa informação para vocês. Qual que é o andamento agora? O texto final já foi fechado pelo Ministério da Fazenda. O ministro Fernando Haddad esteve novamente agora à noite com o presidente Lula. O texto segue para a Casa Civil, vai ser fechado, né? O texto da medida provisória assinado e encaminhado ao Congresso Nacional. Todo esse processo, a expectativa é de que seja bastante rápido aqui no Palácio Planalto. Amanhã, provavelmente, o presidente já despache aqui. Hoje ele passou o dia lá no Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República. É isso, a discussão entre o governo e o Congresso Nacional, a bola estará com o Congresso, saber o que os parlamentares vão fazer. Até daqui a pouco, Luciana, mais um giro com os nossos comentaristas. Começa agora por você, Nelson Kobayashi. A grande crítica que se faz, nesse caso, ao governo, e os economistas estão apontando, é que há aumento de impostos de qualquer maneira. Além do IOF, que é o que tudo indica,
política isso vai ser superado, mas são outros pontos. O agro está reclamando, o setor de incorporação também reclamando, e de qualquer forma saber realmente como é que vai ser o impacto disso se o Congresso aprovar, porque a resistência vai ser grande, Kobayashi. Vai ser muito grande a resistência no Congresso, justamente porque nós estamos em véspera de ano eleitoral, né, Thiago? E há uma pressão popular contra aumento de arrecadação, né? Mais taxação, aumento de cobrança de impostos e nada sendo dito a respeito de corte de gastos, que é uma cobrança que vem sendo feita há muito tempo e principalmente pelo mercado financeiro, que é, de alguma maneira, colocado ali pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nessa entrevista que ele concede. Fala não só das pessoas ricas que têm cobertura, mas pessoas ligadas ao mercado financeiro e aqueles que estão envolvidos também com as bets. Então, isso é certamente um assunto espinhoso, ruim de ser tratado, e eu fico pensando, trazendo para um panorama um pouco maior, né? Se o presidente Lula queria dar popularidade ao Fernando Haddad quando colocou no Ministério da Fazenda, parece que não tem dado certo, porque é um nome que vem sendo desgastado desde o começo do governo, com tantas notícias, tantas novidades de aumento de impostos, de arrecadação, enfim, não tem vida fácil o ministro da Fazenda. Ô Dora, e vai ser mais um teste político para o governo nessa relação com o Congresso Nacional. Claro que eu queria que você falasse sobre isso, mas eu não posso deixar de te perguntar sobre essa fala do ministro Fernando Haddad. O Kobayashi até citou, até falou, fez a menção sobre essa história. Isso só vai prejudicar quem mora em cobertura, Dora Kramer. Pois é, para fazer aquele reducionismo, aquela coisa bem simplista, né? Só vão os ricos, aí achando que isso pode convencer o Congresso. O fato é que quando esse pacote bater lá no Congresso, vai ser muito mal recebido, não só pelos parlamentares, mas também pelos grupos de pressão, claro, que já estão se movimentando, tá certo? Evidentemente que isso vai ter pressão, porque as queixas são muitas e principalmente duas: de que não tem medida estruturante, como foi sugerido e prometido até, e também não tem nada relativo a corte de gastos que se possa ver como aqui uma coisa substantiva, né? Então, vai ser difícil. Agora começa uma movimentação, uma história, melhor dizendo, de que, olha, se de repente o presidente Lula, ou na verdade, que vai ser preciso, a coisa está tão difícil, seria tão difícil, que seria necessário o presidente Lula entrar nesse jogo para fazer, sim, a negociação, porque já não consideram suficiente, diante das medidas, as atuações do ministro Fernando Haddad e da ministra da Articulação Política, Gleisi Hoffmann. A questão é saber se o presidente Lula, e eu acho que ele não vai querer, saber se ele vai querer assumir esse desgaste que, por enquanto, ele tem deixado exclusivamente na conta do ministro da Fazenda, porque é super mais cômodo, ele fica longe da história, né? Não mergulha, mas o que vai ser cobrado, o que está sendo cobrado no Congresso é que ele entre nesse jogo para negociar pessoalmente.